a digital lá para vocês. Olha, a primeira questão que vocês têm lá na atividade, olha, é daqui da apostila, ó. Na hora que está aqui, ó, pesquisar, ó, pesquise o que é átomo e faça uma representação do átomo de hidrogênio, indicando sua estrutura e diâmetro. Então, que vocês têm lá como primeira questão pedida, tá? É uma pesquisa que está aqui, ó. Ele já pede, como já pedia para o professor orientar os alunos para realizarem, o que eu somente eu peguei daqui e já coloquei na atividade lá para vocês. Semana passada, ó, nós paramos aqui no meio dessas duas questões, a gente vai retomar já, tá? Só estou mostrando aqui para vocês. Vou colocar o eletroscópio. Aparecem várias janelas aqui que dá uma atrapalhada. O eletroscópio, que eu vou mostrar para vocês uma outra forma de mostrar para vocês, que é a base da decomposição das cores e bem como algumas condições de cores que eu vou comentar com vocês com relação à temperatura, tá? Então, ó, a ideia é que a gente finalize até o que aparece lá na apostila como atividade 2, tá? Ou duas partes aqui, ó, do caderno do aluno. Então, a ideia é chegar até aqui, ó, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Com relação à apostila. Então, vamos lá para o nosso PowerPoint. Eu peguei da semana passada, tá? E só acrescentei aquilo que eu precisava, porque a gente não tinha finalizado, tá? E aí eu coloquei a habilidade aqui a mais. Então, nós temos identificar as ordens de grandeza subatômica, explicar características macroscópicas observáveis, propriedades dos materiais, explicar absorção e emissão de radiação pela matéria, reconhecer a evolução dos conceitos que levaram à idealização do modelo quântico, interpretar a estrutura das propriedades e transformações dos materiais com base em modelos quânticos. Então, reconhecer os átomos básicos, constituintes de todos esses materiais, compreender historicamente o processo dos modelos atômicos, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, analisar as transformações e os níveis de energia do átomo de hidrogênio, utilizar o modelo da quantização de energia para explicar a absorção e emissão de radiação pela matéria, tá? E comparar os modelos. Então vamos lá, semana passada a gente falou dos átomos, não é isso? Eu perguntei para vocês que os átomos são compostos, aí vocês comentaram, tá? Aí a gente pegou a evolução dos modelos atômicos, então a gente teve de Dalton, o pudim de Thomson, Rutherford e o Rutherford-Bohr. Aí tinha a primeira questão na página 27, que é aquela que eu mostrei para vocês agora há pouco, a gente fez semana passada, o átomo de hidrogênio. Então, o Dalton com a bola de bilhar, o Thomson com pudim de passas, tá? E do Rutherford, que seria do planetário Sistema Solar, ok? Bom, só recordando com relação a todos eles, eu vou mostrar aqui para vocês o lado mais rapidinho aqui do Lifelike, tá? Os modelos atômicos, tá ok? Então, nós temos o modelo do Dalton, do Thomson, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, tá? E os níveis de energia, ok? E o modelo da mecânica quântica, onde nós temos as orbitais, tá? X, Y e Z, que é o de profundidade, como eu mostrei para vocês. Quando vocês observam qualquer coisa em 3D, quer dizer que vocês têm 3 eixos, X, Y e a profundidade, que é Z, que é o que mais geram problemas para nós. Aproveitando aqui a condição de simulação, tá? de espectro, no caso, nós temos o seguinte:
todos os locais têm emissão de luz. E nós temos que tomar muito cuidado com o emissor em relação à absorção de luz. Porque quando nós vemos as cores, que acho que eu cheguei a brincar com vocês, por exemplo, quando você tem, que nesse canudo aqui, que eu brincava assim, olha, ele é todas as cores menos o vermelho. Aí vocês falam, não, é vermelho, porque é o que eu estou vendo. Não, o que você está vendo é o que ele não absorve. Então, significa que a emissão de luz, eu tenho uma emissão de luz branca, emite nele, ele absorve todas as cores menos o vermelho. Se eu mudar a emissão de luz, significa que eu acabo modificando, tá, os tipos de condição aqui. Então, vamos falar que eu tenho um núcleo, no caso aqui de hidrogênio, tá? Então, está fora de escala, que ele comenta aqui. Se eu emitir luz, tá? O V nós não conseguimos ver, tá? Então, o que acontece? Atravessa, tal, numa boa. Se eu começar a mudar a cor de emissão, significa que a luz acaba sendo modificada de acordo com a frequência de luz que eu acabo emitindo. Na bola de bilhar, a ideia antiga que você tinha colisão e tudo que colidia com ela tinha a reflexão, que não é hoje utilizado. Tá? Então, se eu emitir qualquer cor, olha, colidia e voltava. Ainda tinha um caso do pudim de passas, né, que um segundo modelo, que algumas tinham absorção, algumas colisões, tá? O sistema do Bohr, tá? Então você tem emissão, você já percebe que não tem mais a colisão, pode ter que ter uma liberação de energia, como eu comentei com vocês, tá? Então quer dizer que nós temos várias razões aqui com relação à emissão de luz. Quando eu comentei com vocês, fica mais interessante quando você tem essas emissões, naquela torneira que quando você coloca a mão, sai a água. Quando chega à noite, por exemplo, você pega em algumas casas que acende uma luz quando você passa, ou quando você tem a luz da rua funcionando no momento que a luz solar para de passar, ok? Então, voltando aqui, nós temos os níveis, tá? Que vocês veem muito mais na química, lá com S2, 2S2, 2P6. Aí vocês têm a eletrosfera, que é a última camada. E aí tem o seguinte, nós chegamos a ler o modelo atômico de Bohr, então, vou reler aqui de novo para a gente fazer o exercício 8, porque tem uma das questões lá, tranquilo, tá? Fiquem sossegados. Então, em 1913, Bohr aplicou a teoria quântica de Planck e Einstein ao modelo nuclear de Rutherford e formulou o conhecido modelo planetário do átomo. Bohr considerava que os elétrons ocupassem estados estacionários de energia fixa e posição não fixa, por isso que ele girava ao redor. Há diferentes distâncias do núcleo e que os elétrons pudessem realizar saltos quânticos. Para você saltar, você precisa liberar energia. Lembre, qualquer movimentação depende de energia, tá? Por isso que é aqui de um ponto até o outro. De acordo com Bohr, sobre o átomo de hidrogênio, quando o seu único elétron se encontra na órbita mais próxima, ele tem seu menor valor de energia. Então, menor valor de energia mais próximo, tá, do núcleo. Quando isso ocorre, o átomo deixa fundamental e passa a ser chamado estado excitado, que seria a segunda, terceira camada, de acordo com o elemento químico que nós temos, tá? E aí tem a formulinha. Lógico, eu não vou virar para vocês e falar, olha, decora o Hzinho. Não, ninguém está pensando nisso aí. Contanto que o texto aparece, tá, para a realização do exercício. Então, a frequência emitida seria a variação de energia igual a constante de Planck, que é essa aqui, 4,14 vezes 10 a 15 eletrovольт, vezes a frequência. Só que não sei se vocês vão lembrar que nós temos uma frequência visível. Vocês lembram de ter visto ano passado isso? Hein, pessoal?
Vocês lembram de ter visto no segundo ano as frequências visíveis? Lembram ou não lembram? Se, não, se ficar quieto, significa que não estão lembrando. Mas tá joia. Se não lembrar, a gente vai comentar já já com vocês, tá? Então você tem essas órbitas. Deixa eu ver se é aqui. E o fóton seria um fóton é a condição é referente à luz, tá? Seriam as cores visíveis por nós, né? Nós temos várias o espectro eletromagnético com várias cores. Daqui a pouquinho eu vou comentar certinho. Beleza, Lívia, valeu, tá? E para nós calcularmos a energia, menos 13,6 elétron-volt sobre N ao quadrado. E aí nós estávamos no seguinte, que aí eu percebi que não ia dar tempo do exercício 2, está naquela mesma página, tá? Se vocês pegarem lá com relação à apostila, tá? Então, ao realizar a leitura da página 151 e 152 do texto, esse que eu coloquei para vocês aqui é só um resumo, tá? Em vez de ter que buscar todo... aliás, tá, pessoal? Esse manuais aqui do Greph, tá? Tem vários, muita coisa bacana que pode aparecer no Enem em em vários segmentos, tá? Se qualquer coisa eu deixo na sala para vocês lá do WhatsApp. Então, a gente falou do modelo atômico de Bohr, que é necessário, tá? Então, a gente precisa de energia para sair de um ponto até outro, ou absorção ou liberação, tá? E aí, se você tem uma colisão, você libera algum tipo de energia. O efeito fotoelétrico, que é o que a gente vai ver depois, tá? Nós vamos ter a semana desplugada, logo depois a gente vai comentar sobre ela. Quando nós passamos que acende uma luz, uma determinada casa, um determinado local que reconhece o calor, tá? Por exemplo, a cobra, ela é um dos animais que reconhece os outros bichos através do calor. Então, você tem uma emissão de uma onda. Quando você tem uma determinada frequência, uma barreira sobre ela, ele reconhece essa barreira, que seria você no caso, ou alguém que esteja passando, e a luz passa a liberar energia. Ele libera o fóton, tem corrente elétrica e passa a funcionar uma lâmpada, tá? E a gente parou aqui, se eu não me engano, semana passada, tá? Então, ele pede, sabendo que a energia associada aos níveis de energia do átomo é menos 13,6 elétron-volt sobre N ao quadrado, calcule a energia de 1 até 5 dos átomos de hidrogênio. Então, se eu pegar a primeira camada, 1 ao quadrado, a segunda é 2 ao quadrado, a terceira 3 ao quadrado, tá? A quarta camada, não sei por que eles colocaram tantas camadas, até a terceira camada já está legal. Então, eu já deixei aqui as contas já. Só lembrando, tá, que 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25, tá? Conforme eu tenho mais próximo do núcleo, tá, menor, maior é o valor. Só que maior o valor sendo negativo. Se eu dever mais, eu tenho menor energia. Cuidado, hein? Tá? Com relação a um segmento aí positivo e negativo. Tá? E aí, presta atenção bem agora com relação a essa letra C. Tá? A única coisa, acho que eu até vou mostrar para vocês o seguinte. Tá? Deixa eu chegar até... Se eu pegar aqui, pessoal, vocês estão vendo a atividade, não é isso? Tá? A atividade, ó, pesquise o átomo de hidrogênio e ó, considere o elétron de hidrogênio N igual
N igual a 4, E4, menos 1 elétron-volt. Para o estado fundamental N1, menos 14 elétron-volt. Aqui, para vocês, eu arredondei, tá ok? Não deixei número quebrado. Ao realizar o salto, o elétron absorve ou emite energia? Qual o valor da energia envolvida? Sabendo que o delta E, E4 menos E1. Então, tome cuidado com o sinal aqui, tá? E aqui está o valor arredondado. Ok? Então, voltando aqui no exercício da apostila, no estado 4, menos 0,85 elétron-volt. Para o estado fundamental é o N igual a 1, se eu não me engano não está na apostila. N igual a 1 é menos 13,6. Ao realizar o salto, o elétron absorve ou emite energia? Qual o valor da energia envolvida? Ao realizar o salto, o elétron emitiu energia. Então, teve uma emissão de energia. Emissão positiva aqui no resultado final. Tá? Qual é esse valor? Para calcular, basta utilizar os valores obtidos E4 menos E1, que é menos 0,85 menos 13. Só que menos com menos aqui vai passar a ser mais. Então, menos 0,85 mais 13,6 igual a mais 12,75 elétron-volt. Tá? Então, só lembrando, hein? Lá está o número inteiro. Aqui está um número quebrado porque é o normal. Tá? Quando ocorre... Pessoal, beleza? Ó, 0,85 e o 13,6. 0,85 está aqui, ó. E o 13,6 está aqui. Então, ele quer daqui para cá. Tá? Naquele exercício. O que ocorre com o valor da energia quando o elétron do átomo retorna para a órbita mais próxima do núcleo? Pessoal, quando ele fica no mais próximo, significa que é o menor valor de energia. Então, ele vai emitir uma radiação, que é o fóton que a Lívia comentou lá no comecinho, tá? Que pode ser expresso, tá? Energia final menos inicial, que foi feita aqui, ó. Tá? Beleza? Então, aqui a gente finalizou esse exercício 2 aqui, que a gente estava da semana passada. E aí, o que acontece? Eu coloquei outras habilidades aqui, apesar de a gente vai ter a diferenciação dos espectros, linhas espectrais, que seriam as cores. Tá? Identificar os elementos de uma estrela. Pessoal, quando nós sabemos dos elementos astronômicos, tá? Planetas, as cores indicam o que nós temos lá. Por isso que muitas vezes vocês vão ter, aquele determinado planeta tem tal material, ele tem tal material por causa da emissão da tal cor. Tá? Então vamos tentar entender um pouco a relação das cores. E aí, essas duas fotos aqui são aqui de casa, ó. Por sinal, eu sentado agora de manhãzinha, tirei essa foto aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, e essa foto mais próxima. A única coisa é que aqui estava mais escuro, eu compensei um pouco o celular. Aqui dá para falar alguns fenômenos legais, é porque a geladeira não vai estar dentro do aquário, tá? É uma reflexão total, que é coisa lá da ótica. Então tem a porta, tem uma fendinha entre a porta e o batente. É onde entra o filetinho de luz que desvia na quina do aquário aqui, ó. E nós temos as cores do arco-íris, ó, desde do violeta até o vermelho, tá? Se vocês pegarem aqui, se eu aumentar mais, ó, dá para ver melhor as cores, ó. O vermelho, o laranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Eu vejo isso com frequência aqui em casa, porque está bem na minha frente aqui. Essa foto aqui de cima é bem onde eu estou aqui.
Então, quer dizer, o que que acontece aqui, né? Por que que ocorre? Por que que eu vejo isso aqui, tá? Então, quer dizer que nós temos o nosso olho e aí nós conseguimos ver uma determinada faixa de frequência ou comprimento de luz. Nós não conseguimos ver a onda de rádio, nem o micro-ondas, nem o infravermelho, nem o ultravioleta, nem raio-x, nem o raio gama. A gente consegue ver através das cores. E muitas vezes nós associamos elas. A vermelha é a mais rápida e a mais quente, e a violeta é mais lenta e mais fria, tá? Entre elas. E aí, se você pega o espectro visível, que é bem pequenininho em relação a tudo que nós temos, tá? Então, quer dizer, ó, a frequência menor com a frequência maior. Isso aqui é uma representação da oscilação que nós temos de cada frequência. Raio-X, raio gama, ultravioleta, infravermelho. Infravermelho tem a ver com a temperatura. Ah, por que que eu consigo ter o visor lá, principalmente quando pensa mais em guerra, né, no caso, né, idiotice que os seres humanos sempre pensam, em ver o inimigo, né, à noite, quando ele reconhece pelo infravermelho. Infravermelho tem a ver com a temperatura, tá? Associando o que a gente vê em termos do universo e o que a gente vê no cotidiano, tá? Então, aí nós temos as cores, tá? O espectro visível, vou aumentar de novo aqui, ó. É isso aqui, tá? Que vocês estão vendo. É um aquário, a ponta do aquário acaba sendo um prisma, tá? E aí vocês acabam vendo aqui, ó, que tem a geladeira não está dentro do aquário não, hein? Tá? É reflexão total que ocorre, então vocês conseguem ver as cores aí do arco-íris. E aí vem a onda de rádio penetra na atmosfera? Sim. Micro-ondas não, infravermelho. Então, se vocês acompanharem aqui, ó, tá? Vocês acabam tendo, ó, onda de rádio penetra na atmosfera, micro-ondas não, o infravermelho e a luz visível, sim. O restante não, tá? E aí você tem uma escala de comprimentos de onda, tá? Frequência de Pessoal, isso aqui é frequência de oscilação, tá? Porque o prédio ele não é fixo, ele oscila um pouquinho. Aí nós temos os humanos, que nós trememos um pouco, diga-se, o meu caso é maior do normal, e aí vocês acabam tendo outros itens aqui com vibração, e todos eles associados à temperatura. Então, quando você vê um planeta com uma determinada cor, você pressupõe uma determinada temperatura para ele, tá? E bem como o material que você tem nele. Ok? E aí, pessoal, na página 30, tá? Nós temos as perguntas com relação ao espectro. Lembrando, tá, pessoal? Nós temos aqui espectro eletromagnético, tá? Com as cores, ó. Então, você tem radiação não ionizante e ionizante. Aí você vai ter as frequências desde a mais baixa, tá? Até a mais alta. Por isso que você pega os raios cósmicos aqui. Deixa eu ver se consigo abrir um pouquinho, tá? Quando você pega uma nebulosa. Aliás, eu acho que eu até vou fazer o seguinte. Meu cachorro treme, a tremedeira, a transformação aí de energia mecânica para térmica, tá? A temperatura mais baixa. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidão com vocês a aula lá do... Pessoal, vocês conseguem ver essa tela agora? Não. Não? Então, espera um pouquinho. Olha,
Acho que agora estão conseguindo. Agora foi. Beleza. Esse foi a aula do primeiro ano, mais cedo um pouquinho, tá? Dos elementos do universo, aí falei dos planetas, ó, as cores já diferentes. Mostrei aqui uma foto de um cometa, que é o Thiago Ramírez que faz. E aí a foto de uma nebulosa, tá? Que eu pego do Thiago, ó, as cores já simbolizam alguma coisa, que é um efeito muito legal de ver, tá? Então, se vocês pegarem e tiver um pouco de curiosidade com relação à astronomia, o Wesley provavelmente iria gostar, mas acho que eu já devo ter passado o contato, tá, do Thiago Ramírez para ele, para vocês entenderem que toda captação tem a ver com alguma cor. E essa cor é associada, tá, com alguma condição existente. E aí, nós temos o que é na página 30, tá? Por isso que eu até deixei a página aqui, uma hora que vocês pegarem e quiser complementar lá, tá? Que é aquela que eu mostrei no início da aula para vocês. Explique o que é um espectro. Pessoal, espectro, na realidade, são diversos tipos de comprimento de onda, tá ok? Que no caso, para a gente, é a condição da luz visível, tá? Então, espectro seria desde a cor vermelha até o violeta aqui embaixo. Então, faixa de frequência do comprimento de onda, conjunto de ondas emitidas por determinado objeto. A luz visível, por exemplo, possui um espectro que vai desde o vermelho até o violeta, com as cores. Ok? Qual a grande aplicabilidade dos espectros para a identificação dos materiais? Tá? Quando vocês pegam, que eu comentei agora há pouquinho, para que eu uso o espectro? É possível saber precisamente a composição de um corpo por meio da análise da sua luz, sem precisar analisá-lo diretamente. Com isso, é possível estudar a composição de objetos distantes e inacessíveis, como o Sol. Então, pela cor, você já tem a característica dele de temperatura e a composição dele, tá? Que é o que eu comentei agora há pouquinho, lá no primeiro ano também, tá? Então, você tem uma certa condição nuclear, tá? Que emite calor, tá? Para a gente aqui, a luz e calor, né, no caso. Qual a relação entre um espectro de absorção e um de emissão? Pessoal, quando você tem uma emissão, um gás, tá, na qual seus elétrons foram excitados, libera energia. Por isso que eu deixei maior, ó, a emissão, liberação de energia, tá? Em forma de radiação eletromagnética. Então, você associa com a radiação, tá, a condição que nós estamos vendo. Lembrando que os materiais, eles absorvem determinadas cores e o que a gente vê é o que ele está refletindo, ok? Então, por exemplo, eu vejo um planeta vermelho. Então quer dizer que ele absorve todas as outras cores, menos o vermelho. Tá? Igual eu falei para vocês aqui do canudinho. Tá? Quando você tem absorção, envolve um processo no qual a luz, um espectro contínuo, policromática. O que é policromática? Tá? Pessoal, policromática é luz branca. Quando você tem todas as cores, ok? Incide sobre o gás. Você acaba tendo uma reação química e aí você percebe pela liberação desse gás, tá? O fóton, no caso aqui, ó, que ele comenta logo depois, que com relação à luz, ao fóton, o que está sendo absorvido e o que está sendo liberado. Então, eu analiso pela absorção da luz, tá? Que ocorre por um determinado corpo. E aí eu consigo analisar perfeitamente o que possa ser, tá? E aí você acaba aprofundando na sua análise. No 4, eu não sei se sabendo que a energia é absorvida ou liberada é dada pela expressão ΔH igual a HF, ó, aqui a formulinha que já está na apostila que eu comentei lá no Planck, lá no começo,
Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso, para não é aquela de precisa decorar nada, ninguém tá com essa intenção. Do fóton emitido salta do menos 0,85 elétron-volt para o 13,6. Não sei se vocês vão lembrar que agora há pouquinho a gente já calculou ali uma variação de energia, tá, ó, 12,75 elétron-volt lá na página, tem o exercício 1 e 2, lá na página 27, tá? Então nós temos aqui 12,75, tá? E aí nós temos o seguinte, a variação de energia 12,75. O H é o 4,1 vezes 10 a menos 15. Só que ele multiplica a frequência, então ele vai passar dividindo. Então vai ficar 12,75 dividido por 4,1 vezes 10 a menos 15. Nós vamos obter a frequência. Agora é o seguinte aqui, ó. 12,75 dividido por 4,1, 3,11. Agora, esse expoente aqui, ó, que é negativo, passa para cima o que? Positivo. Então, 10 a menos 15 passa para cima, 10 elevado a 15. Tá? Então, com isso a gente mostrou para vocês as duas atividades que eu falo porque a apostila aparece como atividade, tá, pessoal? Eu vou até aqui interromper, vou ver se eu consigo chegar com vocês lá na atividade de novo. Pessoal, então, olha, tá tranquilo, dá para fazer uns minutinhos que vocês pegarem, ó, uma pesquisa sobre o átomo, faça a representação indicando sua estrutura e diâmetro, tá? E os níveis de energia, só lembre que aqui, ó, é 1 elétron-volt e 14, menos 1 elétron-volt menos 14 elétron-volt. Ele só quer a variação da energia, tá? Não precisa calcular frequência, nada. Só a variação de energia para saltar de um para o outro. Tá ok? Espero que vocês entreguem as atividades o quanto antes, pessoal. Não deixa acumular as atividades, tá, pessoal? Dá para vocês fazerem de boa isso hoje. Qualquer coisa nós estamos aqui, tá? Então é isso. Se tiver alguma dúvida, nós estamos aqui para tirar de vocês, tá? Se vocês precisarem de algo, tá? Qualquer coisa eu fico por aqui e espero receber a atividade de vocês ainda hoje, se possível, tá? Abração, tá? E se cuidem.